Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, todos nós nos denominamos de cristãos, mas para sermos verdadeiros cristãos, é necessário ter um comportamento que agrade a Deus. O texto sobre o qual vamos meditar nos ajuda a termos um comportamento cristão, conforme podemos ler em Efésios, capítulo 4, versículo 25, até o capítulo 5, versículo 2, que eu passo a ler agora. Por isso, não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quem roubava, não roube mais. Porém, comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Até aqui a leitura do nosso texto. Meu amigo e minha amiga, Paulo mostra que a pessoa cristã deve ter um comportamento que agrade a Deus. Porque nós somos filhos queridos de Deus, porque carregamos o Espírito de Deus como marca de nossa propriedade a Deus. Nós somos filhos queridos de Deus, que Deus tanto ama, não porque nós queremos, mas porque Deus nos escolheu. É iniciativa única e exclusiva de Deus. E como filhos queridos, amados e escolhidos por Deus, carregamos o Espírito que Deus soprou em nós para nos dar vida. Em outras palavras, temos que mostrar que carregamos a vida de Deus em nós,
que somos a habitação do Espírito Santo, que é em nós que Deus quer habitar. Como filhos, queridos, amados, escolhidos por Deus, temos que mostrar diariamente que somos propriedade de Deus, que pertencemos somente a Deus e a mais ninguém, mostrando assim que ninguém pode se aproveitar de outra pessoa, causar algum mal ou danos a outra pessoa, porque isso seria o mesmo que maltratar a Deus. O que fizermos a alguém, o bem que fizermos a alguém, é um bem que fazemos a Deus. Por isso, a nossa vida deveria ser marcada por um comportamento que revele a vontade de Deus, que mostre o coração misericordioso e solidário de Deus. Como filhos queridos de Deus e marcados pelo Espírito de Deus, temos que assumir a atitude de não entristecer o Espírito de Deus. Entristecemos o Espírito de Deus quando deixamos de agir como Deus quer, quando não damos mais valor para aquilo que Deus nos ensinou e nos revelou por meio de Jesus Cristo. Quando não colocamos em prática o amor ao próximo, quando preferimos ouvir somente a nossa vontade e não a vontade de Deus. Entristecemos o Espírito de Deus quando nossos pensamentos, falas e atitudes forem dominadas pela raiva, pela amargura e o ódio, afastando-nos assim da presença de Deus. Entristecemos o Espírito de Deus quando falamos palavras que machucam e fazem mal a outras pessoas, quando gritamos e insultamos outras pessoas sem ouvir o que elas têm a nos dizer, quando nos julgamos superiores aos outros, achando que todas as pessoas devem se curvar diante de nós. Entristecemos o Espírito de Deus quando nos apoderamos dos bens das outras pessoas por meios fraudulentos e não nos preocupamos em ganhar o pão de cada dia de forma honesta e digna. Quando usamos da mentira para nos darmos bem, tais atitudes, meu amigo e amiga, são pecados, porque traem a confiança de Deus, porque colocam a autoridade de Deus em dúvida, porque nos afastam do amor de Deus, porque achamos que temos o poder sobre as pessoas, esquecendo que todas as pessoas são propriedades de Deus. Como filhos queridos de Deus e marcados pelo Espírito de Deus, temos que assumir a atitude de imitar a Deus. Veja, imitar a Deus não significa querer ser um Deus, mas fazer o que Deus quer que nós façamos. O nosso comportamento cristão deve mostrar a presença de Deus. Devemos testemunhar e mostrar na prática que Deus age conosco por meio do seu grande amor revelado a nós em Jesus Cristo. Jesus Cristo, que levou sobre si os nossos pecados para podermos ter
uma vida justificada, tornando-nos assim herdeiros do seu reino celestial. Se imitarmos a Deus, vamos ter uma vida dominada pelo amor, que brota do coração de Deus. Seremos bondosos e atenciosos para com as pessoas, mostrando que todas as pessoas são importantes. Falaremos sempre a verdade para ajudar outras pessoas. Falaremos palavras que fazem bem a outras pessoas. Palavras que ajudam outra pessoa a fortalecer a sua fé e esperança. Palavras que ajudam a outra pessoa a se encontrar, se consolar, se fortalecer. Trabalharemos de forma honesta, sem enganação, porque estamos deixando o Espírito de Deus agir em nós. Não seremos orgulhosos, mas teremos a humildade de perdoar alguém, mostrando assim que o amor de Deus está acima de qualquer vontade humana. Tais atitudes, meu amigo e amiga, nos levam a termos sintonia com a graça de Deus, a confiarmos cada vez mais em Deus, a mostrar que Deus está agindo por meio de nós, que estamos testemunhando o verdadeiro Deus que se entregou por nós lá na cruz e nos trouxe a nova vida com a ressurreição. Estamos nos unindo cada vez mais entre nós como o corpo de Cristo. Então, tendo uma vida dominada pelo amor de Deus, não daremos oportunidade ao diabo de nos tentar, mas estaremos dando uma oferta perfumada que agrada a Deus. Ou seja, a nossa vida será um espelho do amor e da misericórdia de Deus. Seremos um espelho de como Deus age para com todas as pessoas, acolhendo todas as pessoas em seus braços sem exclusão. Que vivamos, então, realmente como filhos e filhas queridos e queridas de Deus, que carregam em suas falas, pensamentos e atitudes a marca do Espírito de Deus, mostrando assim que todos nós somos propriedades de Deus. Amém. Que a bênção de Deus esteja com você agora e sempre. Amém. Meu amigo, você ouviu esta mensagem? Você pode compartilhar com quem você quiser. Você pode também deixar o seu comentário. Eu tenho o meu canal do YouTube e convido você a se inscrever, claro, se você quiser. E eu desejo a você e a sua família uma semana abençoada, uma semana onde a gente pode assim experimentar no dia a dia o que é ser filho amado, querido de Deus, ser filha amada, querida de Deus. E nós vamos nos ver novamente no próximo domingo. Então, até lá.